Olá, violinista! Eu sou o professor Renan Vitoriano e estou passando na sua tela hoje para falar de um assunto interessante. A gente está voltando de férias agora e precisa retomar os estudos, né? Alguns violinistas continuam estudando, até porque alguns violinistas trabalham bastante até o final do ano, tocam no começo do ano, então acaba não perdendo muito o contato com o violino. Alguns instrumentistas deixam o violino mais tempo guardado para curtir as férias, ficar com a família e assim por diante. A gente precisa retomar a nossa rotina de estudo. E para retomar a nossa rotina de estudo, nem sempre a gente faz isso da maneira correta. E nesse vídeo eu vou te ajudar. Olá, violinista! Olha só, às vezes os nossos estudos acabam mais frustrando a gente do que ajudando. Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: não desista. Todas as vezes que você se frustrar com o estudo ou com algum resultado que você não atingiu, não desista, porque o que faz você a melhorar no violino é justamente a insistência, a teimosia, ou no caso, a constância, né? Usando um termo mais bonitinho. Mas a teimosia te ajuda a melhorar no violino. O violino tem umas coisas interessantes, né? Pelo menos eu falo do violino porque é o instrumento que eu mais estudei. Eu estudei violão, estudei piano e sou maestro também agora, estudo regência. Mas o violino tem umas coisas interessantes. Tem dia que você toca que você é o maior violinista do mundo. Tem dia que você toca que parece que você nunca pegou num violino na vida. E você é a mesma pessoa. Assim como tem dias que a gente tá com brilho, tem dias que a gente tá meio sem brilho, né? Mas o violino tem isso. E acontecia uma coisa comigo, porque quando eu ia voltar a estudar, principalmente depois de férias, eu tava meio verde, assim, meio cru, meio mais ou menos, né? Então eu estudava menos, e isso é um dos maiores erros que a gente pode cometer. E na verdade é a constância. Você tem um cronograma de estudo, estude. Mesmo que não esteja no teu objetivo, continue estudando, porque o que faz você melhorar é a constância. Então, às vezes, o dia bom, lembre-se que vai ter o dia ruim. E quando você estiver no dia ruim, lembre-se que vai ter o dia bom. Mantenha a constância. Mas olha só, às vezes a gente cai no erro de querer estudar horas e horas e horas. Ou então, eu preciso voltar a tocar violino. Aí pega peças, músicas ou coisas que a gente tem dificuldade para tocar. Quero dar uma olhada nesse concerto aqui para ver como é que tá. Eu me lembro que eu precisava estudar um concerto de Mendelssohn, não sei se vocês conhecem. Esse é um concerto de nível alto, né? E eu tinha sempre problemas, porque eu sempre queria tocar ele, mas eu não tinha tempo, porque eu tinha um cronograma de estudos que eu precisava seguir. Aí quando eu voltava de férias, assim, tava meio tranquilão, não tinha orquestra, não tinha nada, aí eu ia lá, vou tocar o Mendelssohn. Não conseguia. Então eu tenho um trauma de tocar esse concerto até hoje, porque eu só pegava ele em momentos ruins. Até o dia que minha professora falou assim pra mim: você precisa estudar o concerto de Mendelssohn. Aí eu encaixei ele no meu ritmo de estudos. E tirei esse trauma, consegui estudar e consegui desenvolvê-lo. Então, o que você precisa fazer para retomar sua rotina de estudos? Começa com estudo básico. Começa estudando desde postura, tipo, desde isso aqui, ó. E sempre lembrando, eu preciso relaxar. Não posso ficar assim. Não posso ficar assim. Eu preciso relaxar. Postura de arco, movimentos de dedo, coisa simples. E depois, corda solta. Uma dica que eu dou: para você tocar violino bem, para você fazer qualquer coisa bem, você precisa adquirir consciência. Para você falar bem, você precisa ler bem. Não adianta só ter dom de oratória, você precisa ter vocabulário. Isso só adquire vocabulário lendo e estudando. Violino não é diferente disso. Você só toca bem, não adianta você ter talento, ter dom. Você precisa aprimorar, estudar, porque é uma coisa física. Então, o que significa isso? Você precisa ter isso de maneira natural.
Você precisa conseguir passar o arco na corda de maneira relaxada e natural. Corda solta. Renan, você estuda corda solta? Estudo corda solta. Até hoje. Eu acordo de manhã para estudar violino, começo estudando corda solta. Afino o violino, estudando corda solta, depois estudo escala, depois eu vou estudar as coisas que eu preciso estudar. Hoje em dia eu não faço mais nenhum estudo de método. Depois que eu fiz mestrado, né, mestrado em performance, então eu não estudo mais método porque eu não tenho que apresentar método para professor, eu preciso estudar as coisas que eu preciso trabalhar. Então eu vou estudar repertório que eu vou fazer solo, repertório que eu vou gravar, repertório que eu vou tocar na orquestra. Então as coisas que eu tenho que estudar, né? Então eu preciso fazer esse cronograma, eu tenho esse cronograma, né? Se você tem essa vontade, esse sonho de tocar violino bem, você precisa adquirir essa rotina de estudar. Não interessa quantas horas, quanto tempo, você precisa ter uma rotina com o seu violino. Aliás, falando em violino, queria falar sobre a Di Pietro, que é a nossa apoiadora institucional, nossa patrocinadora master. A Di Pietro fornece os instrumentos que a gente grava os vídeos aqui para a Vibra, para o canal da Vibra. Esse aqui é o SVM 100. É um violino ótimo, é um violino que não é caro, é um violino que vem ajustado, é um instrumento perfeito para você desenvolver os seus estudos. Ah, eu vou começar a estudar agora, eu vou comprar um instrumento baratinho. Não faça isso. O barato sai caro. Aí você não tem motivação para estudar. Agora pensa, acabei de pegar esse violino agora num dos estojos que eu tenho aqui. Olha o som dele. É um violino que funciona, é um violino que acontece. Se eu começasse a estudar violino com um instrumento como esse, eu com certeza teria desenvolvido muito melhor, muito mais fácil. Bom, continuando sobre a rotina de estudo, o último passo que eu gostaria, o exemplo que eu gostaria de utilizar e de falar estude escala. Então, se você já está acostumado a fazer notas no violino, estude escala de Sol maior. Sol maior, da corda 2/8, né? Corda Sol solta até a corda Mi, dedo 2. Sugestão, põe o metrônomo e coloca como base semibreve. Começa semibreve. Metrônomo a 70, 60, tá? Afinado, um som bonito. Busca pelo em ovo no que você está tocando e melhora. Adquira consciência corporal e depois vai aumentando. Semibreve, começa isso na mínima. Semínima. Não sei, inventa algum tipo de variação rítmica que vai forçando você a ter que pensar mais ainda, adquirindo mais consciência corporal ainda. Quanto tempo, professor, eu tenho que estudar? 15, 20, 30, 1 hora? O tempo que você tem, o tempo que a sua concentração, que você consegue manter a concentração e principalmente o tempo que o teu físico aguentar, né? Às vezes a gente cansa rápido, acontece. Então, vai planejando os seus estudos e vai seguindo o seu cronograma, que isso vai fazer você a melhorar e principalmente evoluir no violino. Bom, para resumir, em primeiro lugar, longas horas de estudo no começo só te atrapalham, em primeiro lugar. Segundo, você precisa ter constância e principalmente paciência com a sua evolução. Se você tiver paciência, se você tiver constância, isso vai fazer com que você evolua e evolua bem e evolua rápido, com a base sólida, que é isso que a gente precisa para tocar violino bem. Se você se identificou com alguns desses exemplos que eu te dei, curta nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo, principalmente se inscreva no nosso canal, canal da Vibra. Tem muito conteúdo de violino e muita coisa para te ajudar a melhorar no seu instrumento. Lembra-se sempre, a sua volta das férias não precisa ser insuperável, maravilhosa e perfeita, mas pode ser sempre um começo inesquecível. Vamos estudar violino junto?